Quando estamos a estudar a utilização de uma tecnologia de programação, como é o caso neste caso do PHP, eu normalmente sigo sempre uma máxima. É necessário fundamentalmente dois aspectos. É necessário persistência e tempo. A persistência para não desistirmos de chegar ao produto que nós pretendemos obter. Seja ele a construção de uma aplicação ou a construção de uma simples classe que nos possa ser útil em futuros projetos. O tempo para podermos investigar, ler, testar e construir a nossa própria solução. Ora, neste vídeo eu vou mostrar exatamente um pequeno exemplo disso. Eu vou construir uma classe para tratamento de datas e horas. E o que é que eu vou colocar nesta classe? Um conjunto de instruções que fazem parte da linguagem PHP, mas traduzidas numa estrutura de uma classe, que depois eu posso instanciar como objeto, que me permitem adicionar dias, adicionar meses, adicionar anos, remover, etc., de uma forma muito mais prática e que não me vai obrigar daqui a 2 ou 3 meses a ter que me lembrar novamente qual é o nome ou designação de cada uma das funções que me permite fazer esta circunstância. Este vai ser um exercício prático e eventualmente um pouco mais complexo do que tudo o que temos estado a ver nesta série. Mas serve exatamente para explicar as potencialidades do estudo. Isto é, se nós estudarmos aprofundadamente uma determinada área de uma linguagem de programação, neste caso, por exemplo, as datas, porque sabemos que vamos precisar muito de utilizar estes mecanismos, nós podemos perder algumas horas. Eu não digo perder, não gosto muito de usar a palavra, mas sim ganhar algumas horas, perdendo algumas horas, perdendo algum tempo para estudar as várias funções que depois nos vão ser úteis para criarmos a nossa própria classe, que nós depois iremos utilizar em todos os projetos que assim quisermos, ok? E já vão perceber na prática o que é que eu quero dizer com isto. Eu vou aqui gravar, vamos aqui refrescar destas experiências todas, não temos nada aqui no nosso script. Então o que eu vou fazer aqui então é primeiro começar a criar a classe. Eu vou colocar aqui um título, classe para gerir datas e horas. Eu não me vou alongar muito nisto, ok? Para não perdermos aqui imensas horas. Porque poderíamos perder horas, literalmente, a construir uma classe cheia de funcionalidades. Não, eu vou aqui dar alguns exemplos. Então, o que eu vou fazer aqui é classe e vou-lhe chamar CL data hora. Ok? Podem colocar uma coisa CLDT, mas vamos deixar ficar data hora para ser mais compreensível. E agora vamos abrir aqui o bloco para a criação do nosso código da classe. Aqui da parte de baixo nós vamos ter o espaço onde vamos fazer a instanciação dos objetos desta classe. Neste caso, de um objeto da classe, que é data. Eu aqui não vou usar data, vou usar D, é igual a new CL data hora. Simplesmente isto. Ok? E, portanto, sempre que nós fazemos isto, estamos a criar um objeto do tipo CL data hora. Ora, o que é vai ser este objeto? Ele vai ter uma propriedade, que é uma propriedade que vai ser necessária para depois todos os métodos desta classe, que é a própria data. Então, nós vamos definir aqui data, vai ser uma variável interna com bastante peso, ela vai ser pública, poderia não ser, mas pode ser também public data. Simplesmente isto. E agora vamos aqui colocar o construtor da classe. O construtor da classe vai ser então aquele método que é acionado sempre que eu faço a instanciação de um objeto dessa classe. Portanto, cada vez que eu faço esta expressão para criar uma nova data, ele vai automaticamente ser executado. Então vamos ter aqui public function e o construtor tem que ser 2 underscores construct. Este construtor vai ter ali um parâmetro que eu já o vou definir. O que é que este construtor vai então permitir fazer? Vai criar aqui esta data internamente na classe. E, portanto, sempre que eu crio aqui uma data, ele vai criar uma data interna. Isto parece agora muito abstrato, mas vocês já vão perceber quais são as virtuosidades disto tudo. Eu vou colocar aqui a possibilidade de eu, ao fazer a instanciação da minha data, definir se eu quero especificar uma data em concreto ou se quero a data de hoje. Então, para isso, eu vou colocar aqui o formato. Uma variável chamada formato e vai ser igual a nula. Então, por defeito, esta variável não tem valor. Okay? Portanto, se eu fizer uma instanciação desta forma, isto vai ser ignorado e, portanto, não tem valor. Então, eu vou poder aqui verificar se eu tenho valor ou não tenho. Então, if formato é igual a null, o que é que vai acontecer aqui? Ele já sabe que eu não defini nenhum formato, então eu quero que a data seja a data de hoje. Então, vou colocar this data é igual a new date time. A tal função do
PHP. Caso contrário, o que ele vai fazer é criar uma data a partir do formato que eu lhe fornecer. This data, e atenção que esta data é esta data que aqui está, ok? É assim que nós nos referimos a esta variável, é igual a new date time, e agora em parênteses o formato. Vamos fazer aqui então uma experiência para ver se tudo isto está a funcionar da forma que eu quero, ok? Se o construtor já está a funcionar. Em primeiro lugar, vamos ver se há erros. Okay? Aparentemente não há erros. A instanciação provocou então o arranque deste método e não houve qualquer erro. Então vamos verificar o que é que acontece aqui no construtor. Eu vou aqui colocar aqueles famosos separadores que eu uso para nós podermos ver aqui o código. Se calhar vou colocar aqui de uma forma mais simples, assim, para nós vermos os métodos todos separados uns dos outros. Okay? É um defeito que eu tenho, eu sei, mas é um defeito que eu acho muito interessante porque permite ler muito mais facilmente isto. Ora, se eu agora colocar aqui echo D, format, dia, mês e ano. Ok? Vou aqui apresentar a minha data, que neste caso foi definida aqui através da criação deste objeto. Vamos aqui refrescar. E ele diz, fatal error, não conseguiu, então formato, ok, tudo muito bem. Há aqui erros na linha 28. O que é que ele está aqui na linha 28? Ok? Ele diz aqui que este formato não está correto. Bom, de facto, pode não estar, porque eu aqui simplesmente não coloquei a data, ok? Então, se eu colocar aqui data, format, vamos então verificar se já funciona. Ok, temos então a data que aqui diz que é 24/3/2017. 24/3/2017, por uma circunstância simples. Se olharem aqui para o fundo, eu ainda estou no dia 23. Mas estou nas 23 horas e por alguma razão aqui esta minha máquina virtual está definida como um servidor que tem uma time zone com uma hora superior à minha, tem uma hora adiantada. Nós já vamos resolver isto, ok? De qualquer das formas, nós colocamos aqui esta expressão que me pareceu demasiado complexa, ok? Demasiado complexa, é preciso estar a escrever aqui esta informação toda. Então porquê que eu não crio aqui um método para apresentar a data? Okay? Eu quero apresentar a data, simplesmente quero o valor aqui formatado já. Então eu posso colocar aqui public e posso colocar aqui function, posso, não, tenho mesmo, e aqui apresentar data. Okay? E agora posso definir aqui o formato. O que é que eu vou fazer aqui? Simplesmente um return, o quê? This data, format e formato. Reparem como eu estou aqui a passar esta inscrição lá para cima. O que eu vou agora precisar aqui é simplesmente de chamar este método, abrir parênteses e colocar lá o formato que eu quero. E neste caso aqui vai ser formato. Portanto, significa isto que quando eu chamar aqui, não isto, mas uma coisa muito mais simples, que é isto, apresenta, e vocês podem colocar um nome muito mais simples, apresenta data, reparem o que é que vai acontecer, está muito mais fácil, ok? Ou então, se eu quiser get data, para ser uma expressão muito mais simples, get significa ir buscar, get data, ok? E ele vai buscar a data. Se eu definir qual é o formato, ele vai apresentar com o formato que eu quero. E, portanto, vai fazer aqui um eco e vai buscar esta string, ok? Isto é uma string que ele vai aqui devolver. Portanto, vamos aqui guardar, vamos refrescar e temos, então, a nossa data a ser apresentada corretamente. Nós poderíamos, inclusive, aqui, se quiséssemos, ignorar o formato. Se nós colocarmos aqui igual a null, nós podemos analisar aqui dentro, if formato igual a null, como é que ele vai apresentar? Com o nosso formato habitual, neste caso aquilo que eu gosto mais, que é return this data, em vez de ser aqui formato, ele vai retornar com dia, mês e ano. Isto vai-me possibilitar que eu não tenha sequer que definir aqui este valor. Caso contrário, else, aqui sim ele vai fazer um return. Vamos poder aqui, se calhar, copiar o código que está aqui em cima e aqui dentro vamos colocar o formato. Okay? Vamos aqui fazer rapidamente a experiência. Eu tenho aqui este código, vou eliminá-lo daqui. E, portanto, se eu fizer simplesmente de get data, reparem o que é que vai acontecer. Exatamente a mesma circunstância. Mas se eu quiser, por exemplo, apresentar primeiro o ano, depois o mês, depois o dia, eu terei que obrigatoriamente colocar aqui YMD.
E ele então deixa de ser um parâmetro nulo e passa a ter um valor. Vamos verificar então se isto está a funcionar corretamente. Cá está. Temos então o assunto resolvido. Ok? Muito bem. Vamos avançar aqui com outra questão. Vamos imaginar que nós queremos adicionar dias à nossa data. Bom, neste caso, para adicionarmos dias à nossa data, nós teríamos que colocar aqui muito código, etc. Eu vou criar aqui um método, neste caso public function add dias. Adicionar dias, ok? Tão simples quanto isto. E o que é que eu vou definir como parâmetro? O número de dias que eu quero adicionar. Vou colocar só simplesmente n, para não estar a alongar muito. Então o que eu vou colocar aqui é simplesmente o seguinte, eu vou ter que adicionar dias à data que eu já ali tenho. Então vou colocar aqui data, ou melhor, peço desculpa, this, data, e agora vou ter que colocar aqui add, ok? E o que é que eu vou ter que adicionar? Um new date interval, new date interval, e dentro do intervalo eu vou ter que definir que quero adicionar um período, e por isso se escreve P, um período concatenado com o número de dias, N, e com a expressão que determina o que é que eu quero adicionar, que neste caso é D maiúsculo, dias. Ok? E vou aqui fechar. E portanto, temos aqui à partida a funcionalidade que permite adicionar os dias que eu quiser. Vamos aqui testar. Eu tenho o eco da data que aqui está. Eu vou colocar aqui um eco temporário para fazer aqui uns breaks no código. Ok? Pronto. E eu vou utilizar este eco aqui para ir separando as coisas. Se eu quiser agora adicionar aqui uns dias à minha data, e eu vou tirar daqui este espaço para nós continuarmos a ver a data com o formato que eu gosto. Ok? Aqui está. Vamos aqui adicionar 100 dias. Ok? O que é que nós fazemos? Bom, fazemos simplesmente isto. D, que é o nosso objeto, add dias, e colocamos aqui o número de dias, neste caso 100. Ok? E depois temos novamente a data a ser apresentada. Vamos verificar se está a funcionar corretamente. Ok? Reparem. Nós temos aqui 24/3, vamos contar que é a data 2, não é aqui pelo tempo, mas já vamos corrigir isso. E 24 de março de 2017. Adicionei 100 dias, passa a ser dia 2 de julho de 2017. É tão simples quanto isto. Ok? Reparem, no entanto, na diferença que já começamos a notar aqui. Enquanto eu aqui, no meu código, posso criar as datas, reparem, eu posso simplesmente aqui eliminar isto, criar uma data, adicionar-lhe 100 dias e ir buscar a data. Aqui tive que fazer esta expressão toda que aqui está. Ok? Data, mais add, mais new, intervalo, P, mais não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto. Ok? Então reparem o seguinte, se eu quiser criar a mesma funcionalidade para adicionar meses e para adicionar anos, eu posso fazer add meses e add anos. Aqui no número eu vou deixar ficar tudo. A única coisa que vai ser alterada é que o D passa para M e aqui o D passa para Y. E então já fiquei com 3 funções para adicionar anos. O que quer dizer que, se eu quiser adicionar anos à minha data, e neste caso eu vou aqui eliminar isto, vamos aqui dizer que eu quero adicionar 20 anos à minha data atual, àquela que eu defini aqui em cima. Eu posso simplesmente fazer isto. D, add anos, em parênteses, por exemplo, 1000 anos. Ou 1500 anos, ok? Tranquilo. Vamos verificar então se o sistema está a funcionar. Reparem, já estamos no ano 3517, ok? É tão simples quanto isto. Vamos adicionar meses, ok? Se eu quiser adicionar meses, eu vou, ok, aqui claro, meses com maiúsculas, vamos adicionar 12 meses. Ora, estamos em março de 2017. Vamos verificar o que é que acontece. Passamos para março de 2018. Ok? É tão simples quanto isto. Se eu adicionar dias, é como vocês viram, ele vai automaticamente fazer o cálculo no calendário internamente. Ok? Mas vamos imaginar que a determinada altura vocês dizem assim, ok, então mas eu quero aqui adicionar, por exemplo, horas, minutos, segundos. Como é que eu faço?
É muito fácil. Há aqui uma pequena nuance. Eu vou colocar aqui, eu aqui poderia colocar simplesmente isto, reparem. Eu gosto muito de documentar os meus códigos e de colocar aqui adicionar elementos à data. E aqui posso colocar em baixo adicionar elementos à hora. Ok? Então eu aqui posso ter, por exemplo, add horas. E aqui a única circunstância que eu vou ter que fazer é colocar um T. PT e depois aqui o H. Eu penso que será o H. Depois já vamos fazer aqui a experiência. A seguir vou copiar, vou colocar aqui minutos. E aqui vamos ter o I. Eu penso que é o I, não tenho a certeza. É uma questão de depois termos que fazer testes. Ali sei que é os segundos. Okay? O PT tem a ver period e time, ok? Porque nós podíamos fazer aqui conjugações muito mais complexas se assim quisermos. Vamos aqui guardar e vamos tentar ver aqui se está a funcionar isto. Vamos aqui add, vamos apresentar primeiro a nossa data. Aqui o get data, a data que é definida, que é a data atual. E depois já vamos mexer aqui no time zone para terminar este vídeo. Vamos aqui adicionar, não meses, mas adicionar horas. E vamos adicionar 5 horas. Ok? Gravei, e portanto estamos a usar esta função que aqui está, e depois apresentamos a data. Vamos aqui testar. Temos... ok, eu esqueci-me de colocar aqui um método para apresentar a data, o getData, e vamos apresentar o getData hora. Ok? Então vamos apresentar aqui o getData hora, vamos fazer aqui muito rapidamente, assim, public function getData hora, e não vamos colocar nenhum formato, ele vai apresentar no formato, poderíamos colocá-lo se nós quiséssemos aqui fazer esta informação, mas vamos fazer assim, return this, e agora vamos colocar data, e agora format, e vamos colocar o nosso formato, dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Okay? O minuto é o I, porque se não se colocássemos M, estávamos a confundir com os meses. Ok? Já temos aqui então esta função que retorna também a hora. Ctrl C, vamos fazer aqui Ctrl V. E agora vamos colocar aqui em baixo. Adicionar horas, ok? E aqui vamos buscar data, hora. Ok? Aqui também data, hora. Portanto, o que vai acontecer agora é o seguinte, quando eu refrescar, tenho aqui a data e a hora. E reparem o que é que aconteceu. Eu adicionei 5 horas, automaticamente as 5 horas foram passadas para ali. Okay? Vamos tentar adicionar 72 horas para ver o que é que acontece à nossa data. Okay? E estes são testes que nós temos que fazer. E reparem o que é que aconteceu. Ele não só adicionou as horas, ok? Neste caso, eu vou aqui meter, não vou meter 72, vou meter só, por exemplo, 39. Ok. Que é para ser um valor não exato com 48 horas, ok? Que dá 2 dias certos. Então, vamos deixar ficar aqui 39. Reparem o que é que vai acontecer agora aqui no nosso código. Ele não só adicionou as horas, como teve o cuidado de atualizar, obviamente, o dia. Ok? Porque eu adicionei mais horas. Ele aqui diz-me, ok, passou para o dia 25. É óbvio que aqui estamos a jogar com este problema de ser hoje dia 23 e ele passar para o dia 25, mas estar aqui a apresentar 24. Ok, já lá vamos resolver isto. Mas, de qualquer das formas, eu penso que dá para perceberem, com esta dinâmica aqui, como é que nós podemos criar uma classe que pode ser extremamente útil para utilizarmos nos nossos scripts. Ora, o que é que nós podíamos fazer agora? Simplesmente copiar tudo isto, okay? Retirar tudo isto daqui, eu vou fazer um shift aqui, Ctrl C, remover tudo, criar um novo ficheiro, colocar aqui PHP, fechar aqui, ok, colocar aqui todo o script, a linguagem seria aqui PHP, só para ficarmos aqui com a codificação, ok, fantástica, vamos guardar aqui dentro do nosso espaço, pode-se chamar cl data hora.php, ok, portanto o ficheiro já aqui está, pode ser utilizado neste projeto, pode ser utilizado noutro projeto qualquer, e eu agora a única coisa que eu tenho que fazer aqui é o require
cl data hora.php. Vamos testar. E reparem, não há qualquer espécie de problema, o sistema continua a funcionar, mas desta feita temos aqui toda a lógica da classe organizada num fecheiro à parte. Okay? Vamos aqui abrir rapidamente este fecheiro. Vamos abrir aqui com o Notepad++ para podermos continuar a adicionar funcionalidade. Mas eu quero apenas, e uma vez que o vídeo já vai longo, e depois nos comentários, se quiserem, podem deixar comentários a informar-se se gostariam de ver isto explorado de uma forma mais avançada, se querem que eu faça um desenvolvimento desta classe aqui para aprenderem a ver, e para termos depois no final até uma classe muito bem organizada para poder comparar datas, etc. Mas nós podemos aqui fazer o seguinte. Existe uma questão relacionada com o time zone. O time zone, eu vou abrir aqui, PHP time zone. O time zone tem a ver com aquela circunstância de nós podermos estar a consultar uma página de internet em diferentes locais do planeta. E diferentes locais do planeta têm diferentes fusos horários, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma lista das time zones suportadas pelo PHP. E é muito fácil nós vermos aqui nesta listagem, ok? O que acontece aqui é o seguinte, você vai encontrar aqui uma lista de indicadores do date default time zone set, que é esta expressão que aqui está, que é basicamente isto. É uma função genérica do PHP, na qual nós passamos como parâmetro uma string que é o time zone identifier. Então significa isto que se eu colocar aqui date time, eu vou até copiar aqui para não estar a perder muito tempo, se eu colocar aqui no meu construtor que o time zone vai ser, por exemplo, aqui no meu caso concreto, o de Lisboa, que é o que pertence a Portugal, eu vou colocar aqui date default time zone set, e agora vou colocar aqui, eu sei que é Europe /Lisbon. Mas como é que nós sabemos estas indicações? Se nós formos aqui consultar a página da documentação do PHP, naquilo que diz respeito aos time zones, okay, nós temos aqui os continentes e algumas outras áreas. Se nós clicarmos aqui, no meu caso concreto, na Europa vai-nos aparecer uma listagem dos diferentes time zones que podem ser usados. E aqui existe Europe Lisbon. Bastará selecionar este texto, Ctrl+C para copiar, chegarem aqui ao interior do Date Default Time Zone Set e definirem esta expressão. Reparem então o que é que acontece agora aqui. Eu gravei e eu aqui tinha 24/3/2017 como sendo a data atual. Ora, ainda não é. Agora eu vou refrescar e reparem como já está atualizado. Passou para 23/3/2017. Vamos imaginar que nós estávamos no Brasil. Neste momento em Portugal continental, no momento em que eu estou a fazer este vídeo, são 23 horas e 47 minutos. No Brasil são menos 3 horas, porque estamos na altura do ano em que a diferença horária é de 3 horas. Ora, se eu for aqui consultar no manual, eu venho aqui no PHP, vou à América, e na América tenho aqui vários locais do Brasil, nomeadamente um que é muito usado, que é o São Paulo. América São Paulo. Mas tem também Fortaleza, tem Recife, tem mais um conjunto de outros fusos horários diferentes. Então vamos aqui fazer Ctrl+C, vamos puxar este código para o interior aqui do Date Default Time Zone Set, e agora reparem o que é que vai acontecer. O meu fuso horário deixa de ser o horário português das 23h47 e passa a ser das 20h48. Ok? E esta informação é extremamente importante nós termos sempre atenção quando criamos os nossos projetos web. Porque nós podemos estar a criar um projeto web, por exemplo, no Brasil, eu sei que muita gente que vê o meu canal é do Brasil, e estarem a pensar, ok, quem vai utilizar esta página web são brasileiros. Mas esquecem-se que, de facto, a página pode ser vista por todo o mundo e, portanto, nós temos que dar sempre a possibilidade do utilizador poder definir a sua time zone, nem que seja com uma combo box, através das sessões, etc. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.